Sua fome está fora de controle? Então aqui vão algumas estratégias para você gerenciar melhor a sua fome ao longo do dia para você ter muito mais saciedade e conseguir, no final das contas, emagrecer sem dor e sem sofrimento. Antes de mais nada, para a gente entender quais são as estratégias que a gente pode utilizar para melhorar a nossa saciedade, a nossa percepção de fome, gerenciamento de fome ao longo do dia, é importantíssimo, é primordial a gente entender o que está causando essa fome no final das contas. Será que é porque você pulou refeições e é exatamente por isso que você fica com períodos sem fome, pula uma refeição e acaba exagerando na outra? Ou simplesmente porque você dormiu mal, porque dormir mal aumenta a nossa percepção de fome ao longo do dia? Ou simplesmente você deixou de comer alimentos que dão mais saciedade? Por exemplo, você focou apenas nos carboidratos, sem fibras, sem proteínas, e aí você comeu aquele lanche que não foi o suficiente para você, e daqui 15, 20, 30 minutos você estava com fome de novo. Ou simplesmente você estava beliscando e por conta desse hábito de ficar beliscando, acabou despertando a fome. Será quais desses foram os motivos? Nós temos vários. Ou outro que eu posso citar aqui é porque você simplesmente não bebeu água. Será qual é o motivo pelo qual sua fome está descontrolada? Muitas vezes e frequentemente o que eu encontro dentro do consultório é o quê? A pessoa que pula refeições, dorme mal, não bebe água, belisca porque não tem um bom planejamento ao longo do dia e ainda não se alimenta bem porque não só consome alimentos que têm baixa saciedade. Basicamente, a maioria dos meus pacientes se enquadra nesses 5 pontos. Olha só que maravilha. E aí a gente fica se perguntando, mas Mateus do céu, eu fico com fome o tempo inteiro, eu não sei o que que acontece. Pois é, aqui vão essas 5 causas que podem aí favorecer o descontrole de fome aí ao longo do dia. E o problema é que essa fome fora de controle acaba prejudicando o seu processo de emagrecimento, aumentando a sua impulsividade, compulsão alimentar, comer transtornados, fazer aquelas escolhas mais impulsivas, acabar optando por aqueles alimentos mais rápidos e práticos e que muitas vezes não são os mais saudáveis e que nem vai fazer, não vai te dar tanta saciedade ao longo do dia. Então, acaba que essa fome em descontrole acaba dificultando você manter a dieta porque você fica com aquela percepção de estar sempre falhando. E aí você sempre falha, fica se culpando, a angústia vem, e aí você começa a ter um comportamento punitivo. E a partir desse momento, quando você tem um comportamento punitivo, você quer se afastar daquilo que está te angustiando, que é a alimentação. Por quê? Porque você não conseguiu gerenciar o seu controle de fome ao longo do dia. Por isso que você está tendo escolhas mais impulsivas, por isso que muitas vezes você pode ter compulsão alimentar, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas na maioria das vezes a pessoa pode comer transtornado por ter um mau gerenciamento do controle da fome ao longo do dia. Uma percepção muito comum quando se trata de processo de emagrecimento é que as pessoas acham que para emagrecer ela precisa comer cada vez menos para emagrecer cada vez mais. Mas na verdade é o contrário, a pessoa precisa comer mais com a densidade calórica menor para que ela tenha um volume maior e consiga emagrecer sem fome. Mas na maioria das vezes a pessoa simplesmente, opa, vamos cortar o alimento aqui. E aí, se a gente deixa de comer, qual é a lógica? Se a gente deixa de comer, a gente emagrece. O problema é que quando você passa várias horas ao longo do dia sem comer, porque você pula refeições, aquela fome vai bater em outro horário, muitas vezes pode bater em um outro dia, ou simplesmente você se restringiu por uma semana. E aí, quando você deslizou um pouquinho, você saiu matando os alimentos nas próximas 2 semanas que vem. Então, é algo muito importante de se refletir. Será que você já fez alguma dessas coisas? Será que você já fez uma dieta extremamente restritiva, que você conseguiu seguir por um tempo e que depois que você saiu um pouquinho, por não ter esse gerenciamento de fome, foi um processo super difícil e que quando você comeu um pouquinho você acabou exagerando? Será que isso já aconteceu com você? Fica a reflexão. Então, agora, entendendo quais são as causas que levam você a ter um péssimo gerenciamento de fome ao longo do dia,
e como é que isso pode prejudicar o seu processo de emagrecimento, aqui vão algumas estratégias que você pode aplicar hoje para ter um melhor gerenciamento de fome, para que você tenha menos escolhas impulsivas e que você favoreça o seu processo de emagrecimento. E claro, uma das principais é inclua proteínas ao longo das refeições. É muito comum encontrar pacientes no consultório que chegam e que não tem muita proteína e muitas vezes só tem proteína no almoço. Aí então, por exemplo, o café da manhã, um pãozinho de queijo, um café. Aí no almoço tem ali o arroz, feijão e a carne, por exemplo, tem a proteína. Lanche da tarde, às vezes, só pula. E chega à noite e come de novo pão de queijo, um pão com manteiga, um cafezinho. Geralmente, a alimentação de uns 70% das minhas pacientes que chega ali dentro do consultório é essa que eu acabei de dizer para você. Se você quer ter um bom gerenciamento de fome e uma percepção de fome controlada ao longo do dia, inclua proteínas ao longo do dia, porque dessa forma você vai garantir uma maior saciedade. E claro que não precisa ter proteína em todas as refeições, mas se você garantir o mínimo, o básico adequado ali de consumo proteico ao longo do dia, já vai favorecer o seu processo de emagrecimento. Um outro grande aliado para a gente ter um melhor gerenciamento de fome ao longo do dia é consumir alimentos ricos em fibras. E aí inclui uma gama de alimentos, desde os vegetais, folhosos, frutas, os grãos, por exemplo, sementes. Então tem uma gama de alimentos que a gente pode incluir ao longo do dia, associada a outros alimentos, que vai conferir uma maior saciedade e um melhor controle sobre a sua percepção de fome ao longo do dia. Claro que outras estratégias incluem não pula refeições. Uma das coisas que pode aumentar a sua fome é o quê? Pular refeições. Logo, uma das estratégias é o quê? Não pule refeições. Tadã! Olha aí que maravilha. Dormir melhor é uma outra estratégia que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa percepção de fome, ter um melhor gerenciamento, ter mais saciedade ao longo do dia. Então, dormir bem é algo fundamental para tudo. Escolher lanches inteligentes, fazer um bom planejamento, sabendo que você vai sair ou tem uma corrida, tem uma rotina super corrida, por que não se planejar para ter um alimento que tenha minimamente fibras, sementes ou uma proteína, enfim, para conferir mais saciedade, para você ter um melhor gerenciamento de fome ao longo do dia? Por que não? E claro, um outro ponto muito importante é mastigação. Coma com atenção, faz toda a diferença. Se a gente pega dois pratos com a mesma quantidade, só que você come o prato um comendo muito rápido, sem prestar atenção, e você come o prato 2 mastigando devagar, prestando atenção, sentindo o sabor, você vai ter uma percepção de saciedade muito maior no prato 2, mesmo que tenha as mesmas calorias e o mesmo prato. Por quê? Porque quando você come devagar, existem diversos hormônios que regulam o nosso apetite. Tem o PYY, nós temos GLP-1, nós temos a leptina, por exemplo, e esses hormônios demandam um tempinho até chegar no seu hipotálamo e falar para você, você está satisfeita? Então é crucial que você, além de saber escolher os alimentos que você vai comer, é a forma de como você come. Mastigar, prestar atenção, sentir o sabor, vai te ajudar a ter mais saciedade, vai te ajudar a ter um melhor gerenciamento da fome, controlar essa fome descontrolada que você tem ao longo do dia. E é muito importante que fique claro que a fome não é a sua inimiga. Na verdade, ela é uma resposta natural do nosso corpo. O grande ponto e o grande inimigo, na verdade, são os hábitos que muito provavelmente você tem, de acabar pulando refeições, de não se hidratar bem ao longo do dia, de dormir mal. Desse jeito, não tem corpo que realmente sustente. Você não se ajuda no final das contas. Então, agora que você tem esse conhecimento de como é que você pode gerenciar melhor a sua fome, aplique. São estratégias simples. Eu não passei nada aqui para você gastar zilhões de reais em farmácia de manipulação em busca de um milagre. Não, são estratégias simples que você consegue aplicar agora, hoje. Então, agora é contigo. Aplique essas estratégias que a gente discutiu aqui, porque esses pequenos ajustes fará toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Fará toda a diferença na hora de controlar melhor a sua fome para você conseguir se manter no processo a médio e longo prazo da alimentação. Minha dica final
Comece aos poucos, observe o que funciona para você e confie no processo.